Perfeito, cara, concordo plenamente. Agora, para a gente ir chegando ao fim, cara, olhando para frente, né? Se você puder, assim, resumir, cara, o que que você acredita aí que no mundo da engenharia de dados, por exemplo, né, e o Analytics Engineer, o cara tá pronto, né, vamos dizer assim, para a empregabilidade tá alta nos próximos, vamos dizer que de 3 a 5 anos aí, o que que esse cara tinha que estar estudando agora também, ou o que está vindo aí que você começa a ver que, pô, isso aqui, cara, é bom mergulhar porque, né, é para lá que o mundo caminha. Quais são esses movimentos? Para onde está indo, cara? Conhecimentos novos aí nessas duas áreas, se você puder contar um pouquinho, por favor. Tem um conceito muito interessante, mais uma buzzword, né, que é o conceito de Modern Data Stack, né, que seria a stack de dados moderna, né? O que compõe essa stack? Ferramentas no code ou low code, ou seja, onde você não precisa necessariamente ser um programador ou ter um amplo conhecimento em programação, em algoritmos, para você trabalhar com ingestão de dados, por exemplo, que é uma das principais responsabilidades do engenheiro de dados. Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de stack, está ficando cada vez mais presente, principalmente para empresas de pequeno e médio porte, ou que estão começando, onde você não tem à disposição ali um time de engenharia de dados, né? Quem sabe você tem um profissional de dados responsável por tudo, né? O full stack, que vai trabalhar ali daí com engenharia, com um pouquinho de análise também, com modelagem, enfim. Então, empresas menores têm essa necessidade de um time mais enxuto e eficiente. Para atender isso, para dar escala, a gente terceiriza alguma dessas responsabilidades para alguns softwares. E esses softwares eles precisam ser simples, porque se eles forem muito complexos também, a manutenção não compensa o preço que a gente está pagando para eles. Então, essas ferramentas, principalmente de ingestão e análise, elas estão cada vez mais simples, cada vez necessitando de menos código, menos personalização. Ou melhor, você até personaliza, mas você personaliza o quê? Com caixinhas, né, arrastando algumas caixinhas, linkando ali uns pipelines, tudo diretamente no seu navegador, de forma simples. Então, isso é algo que eu enxergo para o futuro em alguns cenários. Não só no futuro, né? Porque eu já participei de vários projetos, inclusive com esse tipo de stack, e onde o foco da stack é SQL, justamente para não precisar daquela super busca por profissionais super qualificados em diversas ferramentas. Ah, precisa saber Spark, precisa saber Airflow, precisa saber Python, SQL, Power BI, sabe? Um monte de coisa. A gente consegue simplificar em beleza. Nós temos aqui diversas ferramentas que são simples de utilizar e a gente tem tudo voltado ali para SQL, que é o centro de tudo. E daí que o DBT fica muito em foco também. Uma stack moderna, né, uma Modern Data Stack, normalmente tem 4 componentes base, que é uma ferramenta de integração low code ou no code, uma camada de storage em nuvem, né? Principalmente o Snowflake, Snowflake não a modelagem, e sim a ferramenta, né? O Data Warehouse. Que na verdade agora eles viraram uma plataforma de dados. O Snowflake como uma camada de storage, mas pode ser o BigQuery, pode ser o Redshift ou qualquer outro serviço em nuvem. E por que nuvem? Para você não ter que se preocupar com manutenção e tuning, né, performance da sua camada de storage. Uma ferramenta de transformação, que daí no caso o DBT é a que está presente em 95% aí dos casos, e uma ferramenta de visualização de dados. E essa ferramenta de visualização, se a gente pensa num Tableau, por exemplo, você não precisa escrever uma linha de código no Tableau se os dados estiverem bem preparados. Você só arrasta caixinhas e constrói ali a sua visualização, tira as suas conclusões, faz a sua apresentação e você construiu tudo com praticamente zero código. Você fez a sua ingestão de dados ali utilizando uma ferramenta onde você coloca as credenciais ali das suas origens,
ela faz a ingestão automaticamente para você no seu data warehouse. O seu data warehouse é autogerenciado, então você não precisa se preocupar com ele também, você só paga, né? A maioria dessas ferramentas são pagas. Você precisa codar em SQL o seu pipeline de transformação, daí você pode usar o DBT também tem orquestração em nuvem, integrado, por exemplo, você só precisa se preocupar com a regra de negócio que você está aplicando em SQL. E uma vez que você criou essas tabelas todas bonitinhas, aplicou as suas regras de negócio, você vai na sua ferramenta de BI, que também não precisa pensar em instalação, né? Tudo muito simples de fazer, qualquer usuário simples consegue trabalhar de forma direta com essas ferramentas, e você arrasta caixinhas ali, cria as suas visualizações, tudo isso de forma simples. Isso é que eu enxergo como resolvendo grande parte das demandas de dados daqui para frente. A gente já resolve muitas assim, só que, obviamente, nem tudo são flores. Se fosse assim, a gente não precisava, né, de tantas ferramentas que nós temos disponíveis aí no mercado. São vários casos onde a gente precisa ser mais específico, precisa de um processamento paralelo distribuído mais eficiente, a gente precisa gerir melhor isso, daí precisa de tecnologias mais avançadas, a gente precisa fazer orquestração entre diversos sistemas, então a gente precisa de um orquestrador à parte, a gente precisa de, às vezes, construir visualizações ali muito mais complexas, então a gente precisa, dependendo, criar ali uma visualização própria, utilizando Python, por exemplo, ou JavaScript. Então, são diversos cenários em que isso vai ficando mais complexo. Mas, pensando que grande parte das empresas, né, startups, a gente precisa começar de algum lugar, esse conceito de Modern Data Stack, eu enxergo que ele chegou para ficar. Né? Não faz muito sentido uma empresa que está começando tentar investir super amplamente em tecnologias que demandam muito tempo e profissionais com um certo nível de qualificação, sendo que a gente pode fazer isso utilizando softwares terceiros, e que não são tão caros mais. Já foi esse o tempo em que softwares para análise de dados, transformação de dados como um todo, eram caríssimos. Continuam, né? Não tô falando que é baratinho, né? R$ 15, não é isso que eu tô falando. Mas pensando numa empresa, né, é um investimento super factível e que às vezes vale muito mais a pena do que contratar, por exemplo, um novo profissional, um novo engenheiro. Você pode ter ali um engenheiro focado nas regras de negócio, ou em tuning, ou pensando ali em otimização, pensando também em entender melhor as demandas de negócio, sabe? O que hoje a máquina ainda não consegue fazer. O que ainda a gente não tem inteligência artificial ainda para resolver esses problemas. Então a gente deixa essas tarefas que são difíceis, né? Vou colocar aqui entre aspas, né? Porque a gente não consegue automatizar ainda, para as pessoas. E o que a gente pode automatizar, a gente deixa para o software. Então, é essa visão que eu tenho aí para os próximos anos, né? As coisas ficando mais automatizadas, com serviços mais simples, porém com os problemas a serem resolvidos ficando cada vez mais complexos. E daí as pessoas ficando responsáveis por resolver a parte complexa, ao invés de gastar uma quantidade enorme de tempo com problemas que poderiam estar automatizados. Fantástico, cara. Eu ia até te fazer uma última pergunta aqui, você até já respondeu, né, de o quanto a própria inteligência artificial, né, viria aí a substituir alguns papéis, né? Aí, aqui talvez seja mais a questão de decisões a serem tomadas baseadas nesses dados, né? Assim,